Salve, salve aí, Revolução Jesus! Estamos aqui ao vivo, em clima de Copa do Mundo, Lucas Reis. É isso mesmo, Rodrigo Carpanelli. Muito bem-vindo você que está conosco também por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Dentro da Copa do Mundo, dentro de uma seleção, de uma equipe, existem aqueles que são os titulares, aqueles que são os reservas, aqueles que fazem gol, aqueles que defendem. Ou seja, existe uma posição. Você sabe qual é a sua posição dentro da igreja? Pois é, a gente está em clima de Copa do Mundo e a gente não poderia deixar de entrar nessa vibe e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Será que a gente está sendo artilheiro? Será que a gente é atacante? Será que a gente é zagueiro? Qual é a minha, qual é a sua posição na vida, na tua atuação, na tua paróquia? E aí? Qual que é a tua posição? Será que você está sentado só no banco de reservas, não está jogando, não está fazendo nada? Isso nós iremos abordar e falar também dos ministérios que a igreja tem para nós. Talvez você seja chamado a fazer gol, ou talvez você seja chamado a se defender, enfim. Tem um ministério específico que Deus te chama a atuar também na igreja. É isso mesmo. E se a gente estiver na nossa posição, pode ter certeza, a gente vai ser campeão. O time vai atuar melhor. A gente vai atuar melhor. Só que antes disso, eu já quero entrar no nosso assunto aqui, gente, porque PHN tá chegando, Lucas. Tá chegando. Tá chegando mês que PHN, vem. tá aí já. Só que o programa Revolução Jesus, do dia 6 de julho, nós vamos estar fazendo um esquenta PHN aqui no Revolução Jesus, gente. Então, ó, vai ter Amor e Adoração, o Ministério Amor e Adoração vai estar com a gente, Que Lucas. bênção, que bênção. Padre Éder Lopes, ele tá fazendo um apostolado tão bacana, gente, no YouTube. E ele vai estar com a gente também, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá sendo muito bacana. Ele vai estar aqui com a gente, você não conhece ele, mas você vai conhecer. Ele é muito top. Vai ter os grupos de jovens aqui da Diocese de Lorena, vai estar com a gente. O programão vai estar top, dia 6 de julho. Grava na sua agenda aí, você não pode perder. Só que agora, Carpa, eu quero falar do time. Ou melhor, do time não. Quero falar da seleção que foi convocada para estar conosco hoje nesse programa. Já não vamos perder tempo, eu quero chamar aqui essa seleção, esse time Revolução Jesus que estará conosco no dia de hoje. Eu quero chamar aqui Darlene, que é a nossa irmã de comunidade. Bem-vinda, Darlene. E também o seminarista Guilherme Rambaldi. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vinda. Gente, o time hoje tá forte, Futebol viu? feminino. Hoje é goleada. Bem-vindo, Gui. Seja bem-vindo, queridão. Alegria, gente. Vamos Bem-vindo, sentar, Gui. gente. Fique à vontade. A casa é sua, como diz aqui em Cachoeira Paulista. Fique à vontade. Pelo amor de Deus. E, gente, nosso time aqui presencial tá muito bacana, mas a gente também vai ter um time online participando conosco aqui. Legal. Mas antes disso, eu já quero falar pra você, você já segue o Instagram do Revolução Jesus? Gente, se você não segue ainda, corre lá e segue Revolução Jesus. Se você não segue, eu vou falar uma coisa pra você. Sua conta corre um sério risco de ser banida pelo Instagram, porque você ainda não segue o Revolução Jesus. Então corre lá, segue o Revolução Jesus. Sabe por quê? Lucão, nós já temos data pro acampamento Fala pra gente. E Darlene, vai ter radical. Gente, olha só. 14, 15, 16 e 17 de janeiro de 2027. Confirmadíssimo. Confirmadíssimo. Acampamento Revolução Jesus. Anota na sua agenda. A sua alma precisa estar aqui nesse E acampamento. o seu corpo Tá também. bom? E o seu corpo também, porque ele também será evangelizado, viu? Com certeza, gente. Ó, então fica a dica. Nós vamos soltar aqui pra vocês no nosso Instagram tudo que você precisa saber sobre o acampamento e deixar você muito, muito, muito querendo vir estar aqui com a gente, não é, Lucão? É isso, Carpa. Você falou que a gente vai ter um convidado online também, um jogador que vai estar conosco online. Jogador caro. Quem que é, Carpanelli? Jogador caro. Esse cara aqui é estrangeiro, tá bom? Esse cara é estrangeiro. Você vai até perceber que você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender, porque ele tá aprendendo português, tá bom, gente? Mas você vai conseguir entender ele bem, tá bom? Eu já quero preparar. Tá no jeito aí, diretor? Posso chamar? Posso chamar, Lucão? Pode, vamos lá. Pode chamar? Vamos lá. Para completar o nosso time aqui, quero chamar ele, Roger Mateus. Ele vai estar aqui conosco no Revolução Jesus. Seja muito bem-vindo, queridão. E aí, irmão? E aí? E aí, gente, um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer estar no Revolução Jesus pela primeira vez. Estou muito feliz, muito animado para participar e para falar sobre futebol, né? Sobre a igreja, são duas coisas que eu gosto bastante. Né?
Não fui jogador, já deixo aqui claro que não fui jogador por um simples detalhe, né? Faltou só o talento, mas seguimos firmes aí. Só a intimidade com a bola que faltou. Que bacana, que Mas de bacana. resto eu tinha tudo, vontade, esforço. Gente, esse cara, ele tem feito um apostolado muito bacana na internet. Eu já vou até pedir que ele fala pra nós as suas redes sociais, porque eu gosto de dizer que tem pessoas que têm um tipo de apostolado, mas esse cara tem um apostolado que tem feito gol na vida de muita gente. Tem tirado muita gente da depressão, tem tirado muita gente da vida triste, da vida chata, da vida monótona, porque esse cara evangeliza, gente, com humor. Ele evangeliza com um jeito inovador de falar de Deus, mas no humor, cara, é muito E ele descobriu, Carpa, qual é o lugar dele dentro da igreja. Ele descobriu qual foi a veia. Sabe quando o jogador finaliza aquela bola que vai na veia e vai no ângulo e marca aquele golaço? O Mateus descobriu. E como que está sendo, Mateus, também esse processo de evangelizador, descobrir o seu lugar dentro do time de evangelização que é a Igreja Católica? Cara, de fato eu descobri mesmo assim, porque eu não tinha espaço em time nenhum, vamos dizer assim, né? Quando eu cheguei na igreja, né, eu fazia parte de uma comunidade aqui em Fortaleza, para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, né? E aí eu fazia parte de uma comunidade que só tinha duas expressões de arte, né? Que era cantar e dançar, né? E cantar eu era muito ruim, e dançar eu era igual cantar, né? E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? E aí antes de ser católico, antes de ir pra igreja, essas coisas todas, eu já fazia vídeos de humor pro YouTube, já queria ser comediante, esse tipo de coisa, né? E aí quando eu fui pra igreja, eu achei que Deus não me queria fazendo isso, né? Então eu parei de fazer. E aí, digamos que eu servia ali nos bastidores, digamos que eu estava talvez no banco de reserva, né? Fazendo uma alusão aqui. E aí, só que eu queria, né? Eu queria aparecer mais, não para que eu aparecesse, mas para eu mostrar o que Jesus já tinha feito na minha vida, né? E eu sentia que ali nos bastidores eu não conseguia demonstrar tanto ainda. E aí eu decidi que eu iria criar a expressão de arte da comunidade, que seria o humor, né? Porque só tinha a música e a dança. E aí eu falei, não, vou tentar, né? Vou falar com os coordenadores da comunidade, aí escrevi um roteiro e tudo. E entreguei na mão deles, e aí eles autorizaram e me convidaram para fazer em um retiro da comunidade na época. E aí eu fiz, todo nervoso, lendo no celular, né? Não tinha nada decorado. Mas todo mundo riu muito, né? E aí Deus falou comigo naquele momento, falou, não, é aqui que eu quero você, é assim que você vai evangelizar e é assim que você vai alcançar todos os corações que eu quiser aí pelo Brasil e pelo mundo. E aí foi quando eu comecei, isso lá em 2017. Aí depois veio a rede social, né? Eu comecei primeiro nos palcos, entre aspas, né? Nos retiros, nos eventos. E aí depois fui pra rede social, comecei a fazer vídeos de humor. E aí foi dando muito certo, né? Porque eu acho que eu costumo dizer que eu achei uma jogada de mestre, assim, né? Eu tive uma tática muito boa. Que eu comecei a fazer os vídeos, não tinha muitos seguidores, óbvio, comecei do zero, né? Mas encontrei uma técnica que eu fazia vídeo com música dos cantores que já eram famosos, né? E aí eles gostavam e começaram a compartilhar, a curtir, né? E eu fiz com a Adriana Arides, aí curtiu, comentou, compartilhou e me seguiu. Fiz com o Thiago Brado, curtiu, comentou, compartilhou e me seguiu. Fiz com Rosa de Saron, curtiu, comentou, compartilhou e me seguiu. Aí fiz com o Padre Fábio de Mello. Aí até hoje ele não viu, mas fiz também. E aí fui seguindo nesse sentido e foi dando certo, fui crescendo. E estamos aí até hoje. Meu atacante, faz o seguinte, ó. A bola tá contigo agora, meu irmão. Vai pro gol, eu quero ver o que tu vai armar nesse time. Vai, Mostra tá o seu talento, bola, mostra vai. o seu talento. E é isso, né? E aí eu segui firme nesse caminho da evangelização nas redes sociais, na evangelização do humor. Só que quando eu comecei, tinham poucas pessoas que faziam isso, né? E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer humor na igreja, né? Porque as pessoas, né? Todo mundo que faz humor com as coisas de Deus é denegrindo, é falando mal, é fazendo piada que não cabe, piada de mau gosto. Só que eu queria fazer piada na igreja, com as coisas da igreja, para evangelizar, né? E não para falar mal, porque eu sou da igreja, eu faço parte da igreja, a igreja mudou minha vida, né? E eu queria que todo mundo conhecesse o amor de Deus, né? Através da mesma maneira que eu conheci. E eu comecei a fazer os vídeos de humor e eu comecei a receber os haters, né? Os famosos haters aí nas redes sociais. Só que meus haters eram pessoas da terceira idade, né? Eram senhorinhas, né? Tipo assim, @Dona Creuza comentou: que coisa horrível, esse menino não sabe o que diz, não se brinca com as coisas de Deus,
né? E aí a dona Lourdes concordava, curtiu o comentário dela, e aí é nesse sentido, né? E aí eu segui firme, né? Ainda assim, né? Fui explicando ali, fui tentando contornar a situação. E aí foi dando certo, né? E a rede social foi crescendo, eu fui ganhando mais notoriedade, assim. Comecei a viajar, né, pelo Brasil fazendo show de humor, né, levando o stand-up comedy católico para os eventos presenciais, né? E aí comecei a andar de avião, nunca tinha andado de avião, né? A primeira vez foi por conta das missões. E até hoje eu só andei de avião por conta das missões, né? Eu nunca andei de avião para passear, né? Sempre foi para evangelizar, né? Eu costumo dizer que eu conheço o Brasil inteiro, né? Mas eu só conheço o aeroporto e o local do evento. Não conheço mais nada de nenhuma cidade. Ah, foi no Rio de Janeiro, conheceu o Cristo Redentor? Não, conheci o aeroporto e o local do evento, né? Ah, foi em São Paulo, conheceu o quê? O aeroporto e a Canção Nova. É só isso. Eu só conheço os locais do evento, mas viajo o Brasil todo fazendo isso, né? E aí, no meio disso tudo, eu fui me encontrando também na minha vocação, né? Que quando o jovem entra na igreja, ele entra meio perdido, né? O jovem vai pro retiro, tem uma experiência com Deus, e aí ele sai dali querendo mudar o mundo, né? Ele chega em casa, mãe, ninguém lava mais a louça, tá bom? Pode deixar que a louça sou eu que lavo. Ninguém, pai, não precisa mais se preocupar com as torres do carro, eu lavo o carro, eu vou abastecer, vou fazer tudo. Ninguém faz mais nada nessa casa. E aí, 2 dias depois, aí esse fogo se apagou e o jovem fica meio perdido, né? E aí vai se encontrando aos poucos, vai indo pro grupo de jovens, indo pra missa e aprendendo as coisas. E eu fui muito nesse sentido, né? Quando eu cheguei do primeiro retiro, eu queria mudar o mundo, né? Eu achava que eu ia ser o futuro papa da igreja, né? Mas não deu muito certo, né? Por quê? Porque primeiro que para ser papa precisa ser padre, né? E aí, se eu fosse padre, eu ia ter que fazer uma homilia. E eu não sei fazer uma homilia, né? Eu não sei rezar naquela voz que o padre reza, por exemplo. E aí eu não, então vamos para outro caminho. Aí fui descobrindo que tinha como ser católico sem ser padre, porque eu achava que só podia ser padre e ser freira, né? Eu não sabia nem que existia o frei, que era o irmão. Inclusive eu vi um frei no primeiro retiro que eu fui, eu achei muito estranho, um homem de vestido, mas depois eu entendi que era um frei. E aí eu fui aprendendo as coisas, né? E aí eu entendi que existia a vocação matrimonial, né? E aí eu tinha muitos problemas de afetividade nesse sentido, né? Antes de ser da igreja. E aí, quando eu cheguei no grupo de jovens, eu ia por quê? Porque tinham muitas meninas bonitas, né? E aí eu queria ficar perto de todas as meninas bonitas. E aí isso deu um problema muito grande, é óbvio, né? Porque eu saí conversando com todas as meninas e deu um problema dentro da comunidade, enfim e tal. Mas no meio disso tudo, né? Deus foi ajeitando meu coração ali, né? Eu fui aprendendo, não, aqui tem que ter um namoro, que é o namoro santo e tal, e não sei o quê. E fui me endireitando, como diz aqui no Ceará, né? E aí conheci Sabrina, né? Conheci nessa comunidade. No primeiro retiro que eu fui, né? A Sabrina tinha as gincanas de retiro, essas coisas, né? A Sabrina era a líder do meu grupo da gincana, né? E eu já achei ela ali muito bonita e tal, mas ela não me deu muita bola nem nada. Mas aí quando cheguei do retiro, que foi que eu fui fazer, a primeira coisa que a gente faz quando chega do retiro, ir no grupo do WhatsApp, procurar o contato da menina bonita que a gente encontrou no retiro, né? E aí eu fiz isso com a Sabrina, e aí não encontrei o número dela, mas ali eu já despertei interesse, né? E há uns anos depois a gente namorou, eu me ajeitei, né? Graças a Deus, né? Fui encontrando meu lugar ali, fui encontrando minha vocação, né? Fui me encaixando no time, né? Essa é a palavra, né? Foi se encaixando no time, né, cara? Muito fera, muito fera. Vocês viram, gente, que Roger Matheus, ele foi todo um caminho para chegar e se descobrir, né? Onde ele estava. E hoje ele faz uma atuação missionária nas suas redes sociais muito bacana, né? O Roger Matheus, mano, fala pra galera onde eles te encontram, cara, no Instagram, no YouTube, onde que a galera pode te achar, irmão? Roger Matheus, em todas as redes sociais, Matheus com 2 U's, né, no final ali, porque o Roger Matheus sozinho alguém já tinha pegado. Mas é Roger Matheus com 2 U's, e aí é TikTok, Instagram, YouTube, em todas as redes sociais eu tô presente aí, buscando evangelizar, postando esses vídeos. Hoje eu falo muito sobre família, né, com a Sabrina, né, eu casei, tive filhos, tô esperando tem um filho no céu, tem um que tá dormindo aqui do lado e tem um que tá para nascer em julho, em época de PHN, inclusive. Então, estamos aí tô construindo meu próprio time por aqui. Boa, bacana. Boa. Matheus, é o seguinte, olha, você está sendo convocado a participar desse time Revolução Jesus, não apenas online, mas presencialmente também. Lembrando que o Revolução Jesus é toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Vem participar e vem jogar conosco ao vivo, tá bom? Vai ser uma honra. Quando eu estiver aí por Cachoeiro Paulista, eu já aviso a todos vocês
né? E vai ser uma honra estar aí presente. Nem que eu fique só segurando as plaquinhas assim de 10 minutos, 15 minutos, a gente tá por aí, não tem problema não. Muito bom, muito bom. Meu irmão, obrigado, cara. Que Deus abençoe. Galera, segue ele aí, tá bom? Roger Mateus no Instagram. Você vai ter uma evangelização muito específica. Esse cara tem feito golaço, tá, gente? Achou o lugar dele e tá metendo gol, Lucão. É isso mesmo. Agora quero perguntar aos nossos convidados que estão aqui conosco, o seminarista Guilherme, a Darlene, como que vocês também, meus irmãos de comunidade, foram percebendo o melhor local para jogar e atuar dentro de campo da evangelização? O Mateus falou que com ele foi através do humor. Como que foi, Darlene, com você, perceber essa atuação missionária? Sempre tem alguém que às vezes empurra a gente para campo, né? Assim, tipo, na minha paróquia. Eu lembro de uma senhora, assim, que eu fui participar de um seminário de vida no Espírito. E eu, no seminário de vida no Espírito, cheguei lá, ela entregou as folhas. E ela disse, hoje é você que prega, Darlene. E eu falei, eu prego? Ela falou, hoje é você. Só que assim, eu não sabia muita coisa. Mas teve alguém que disse assim, olha, eu vou colocar você nessa posição e você agora vai dar conta do negócio. Eu falei, não sei. Não, você vai saber fazer. Você precisa comunicar agora para as pessoas que estão aqui esse conteúdo que está aqui no papel que você vem participando com fidelidade. Então, ela não me exigiu muitas coisas, sabia do meu teto naquela circunstância, né? Aquilo que eu poderia corresponder, mas eu disse sim. Era assim. Entrou em campo. Entrei em campo e fez gol e está fazendo gol até hoje. Fazendo gol. Continua. Que bacana, que aí, bacana. Olha, comigo eu percebo que Deus tem uma pedagogia muito específica, sabe? Por meio da criatividade. Então, no meu dia a dia ali, os meus irmãos, hoje aqui na Canção Nova, mas também desde antes da minha paróquia, da minha casa, sempre percebi essa criatividade, esse lado criativo muito forte em mim, sabe? Então, nas coisas cotidianas, assim, eu sempre buscava inovar ali e de fato, fazer com que as pessoas encontrassem Deus também, sabe? Então, de modo bem prático é isso. Muito bom. Que bacana, que bacana. Gente, eu lembro do Guilherme, eu vi o Guilherme quando ele entrou na Canção Nova, que eu morei junto com ele na missão de Lavrinhas. E o Guilherme, ele viu esse processo de vender terços, né? Então, através da criatividade dos terços, o Guilherme também foi evangelizando. Olha, no próximo bloco, a gente vai ter um outro jogador, e vou dizer, é um cracaço, que estará conosco e vai participar conosco de maneira online também, tá bom? Então fica ligadinho conosco, Revolução Jesus, já nós retornamos. De volta à Revolução Jesus. E olha só, o nosso bate-papo de hoje é todo relacionado à Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo diferente. Dentro do time da sua vida, qual é o lugar da sua posição aí? Você tá fazendo gol? Você tá na reserva? Você tá sentado no banco? Como é que tá? Vamos falar sobre isso aqui, tá certo? Revolução Jesus tá toda interagindo aí com esse clima de Copa, mas antes da gente dar continuidade, eu preciso falar para você uma excelente notícia, gente. Nós já temos a data do nosso acampamento Revolução Jesus 2027, gente. 14, 15, 16 e 17 de janeiro de 2027, aqui em Cachoeira Paulista, vai ter radical, vai ter muita pregação, muito show. E fica ligadinho no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus, porque nós vamos falar tudo para que você fique ligado na experiência magnífica que nós vamos viver nesses dias, tá bom? Então já anotem na sua agenda, 14, 15, 16 e 17 de janeiro, acampamento Revolução Jesus. Lucas Gomes, onde você está, meu queridão? Ei, Carpa, olha, eu tô aqui preparando para chamar um convidado não, na verdade, um artilheiro da evangelização que estará conosco. Quero acolher aqui Padre Demétrio. Muito bem-vindo, Padre. Olá, pessoal, tudo bom? Uma alegria estar com vocês novamente nesse clima de Copa, hein? E o Padre Demétrio, para quem não sabe, o Padre Demétrio sempre está conosco nos acampamentos da Revolução Jesus, que ano que vem será dia 14, 15, 16 e 17 já coloca de na janeiro. agenda já aí, coloca padre. na agenda, viu, Padre? Boa. Padre, é o seguinte... Estaremos juntos, se Deus quiser.
nós estamos falando da evangelização, nós estamos falando de Copa do Mundo, mas nós queremos falar também sobre os ministérios. A palavra de Deus, Padre, em Efésios 4, né, diz que a uns Deus constituiu profetas, a outros apóstolos, a outros mestres. Eu queria que o senhor pudesse explicar, Padre, rapidamente, né, quais são esses 5 ministérios e como eles se diferenciam de cada um deles de maneira particular. Beleza. Então, para entender um pouquinho o que São Paulo fala na carta aos Efésios, seria interessante ter por detrás toda a teologia paulina do chamado corpo místico de Cristo. Vejam só que interessante. Quando Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Jesus aparece inesperadamente no caminho, né? Aquele momento em que Saulo cai do cavalo, uma luz grande cega a sua vista. E o Senhor diz a ele, né? Saulo, por que me persegues? Vejam só que interessante. Possivelmente Saulo não tinha conhecido Jesus em vida ainda antes de sua ascensão aos céus. E, no entanto, mesmo perseguindo os cristãos, o Senhor diz, por que me persegues? Ou seja, há uma identificação entre Cristo e os cristãos, entre Cristo e a igreja. Esse foi o pontapé inicial para que Saulo, depois São Paulo, desenvolvesse a teologia da igreja como o corpo místico de Cristo. Ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E nessa igreja, entendida como um corpo, cada fiel ocupa um lugar dentro desse corpo, a semelhança dos órgãos vitais que nós possuímos. Então, cada fiel tem um papel a desenvolver dentro desse corpo que é insubstituível, de modo que se a gente não faz aquilo que deveria fazer, ninguém pode substituir-nos em nosso lugar. E é tendo esse pano de fundo que na carta aos Efésios, São Paulo fala então sobre os diversos ministérios que existem na igreja. Ele enumera ali os doutores, os evangelistas, enfim, para a gente entender que cada pessoa com seu ministério dado pelo próprio Deus tem um papel fundamental nessa obra de edificar o reino de Deus. Então aqui a gente pode usar como pontapé inicial para essa nossa conversa sobre a escalação do time de Jesus, né? Bacana, Padre, muito bacana. Ô, Padre, o senhor dentro do seu ministério, né, o senhor sacerdote, o senhor se identifica com algum desses ministérios? Seja o profeta, seja o mestre, seja o pastor, dentro do ministério do senhor, o senhor se identifica com algum específico? Olha, o sacerdote, por sua própria função desenvolvida, ele deve exercer vários ofícios distintos, né? Assim como o Cristo, ele sacerdote propriamente dito, ele é profeta da sua própria existência, ele é chamado também a reger, a governar aquilo que o Senhor lhe confiou. Então, de fato, assim, embora o sacerdote tenha que saber jogar em todas as áreas no campo, ele, às vezes, com suas características pessoais, ele acaba, talvez, destacando uma ou outra. Se você me pergunta o que eu gosto mais de fazer, eu diria que eu atuo melhor no banco dos reservas. Eu gosto de ficar um pouquinho mais nos bastidores, assim, desenvolvendo um pouco mais a vida contemplativa, a vida intelectual. Mas eu penso assim, isso por gosto pessoal, hein? Mas eu vejo que o meu gosto vai por um lado e Deus às vezes nos chama por outro lado, né? Então, Deus tem me chamado muito ultimamente, assim, eu tenho visto, a colocar a cara, assim, na frente, né? A aparecer um pouquinho mais, algo que talvez por natureza não seria algo que eu desejaria, né? Através das pregações, enfim, eu penso que Deus tem me chamado muito para esse lado, mas eu não costumo fazer muitos planos, eu deixo que o Senhor me conduza para onde Ele quiser, né? Então, eu tenho minhas vontades, Deus tem as dele, e que as dele sobressaiam na minha vida, né? É o que eu peço. Bacana, Padre. Ô, Padre, de fato, o lugar do banco, né? Seja o banco da paróquia ou o banco de reservas, ele é um lugar mais cômodo, né? Porque a gente não se compromete, a gente não vai errar se a gente estiver sentado no banco. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho para cada jovem, cada pessoa que nos escuta agora também, que tá talvez acomodado no banco de reserva e ainda não tomou sua posição. Como que, como o senhor mesmo falou, como você tem tomado essa atitude de levantar, né? Como o senhor falou, mesmo sendo uma posição mais difícil, e mais de encarar aquilo que a própria providência também tem colocado o senhor para jogo, tem colocado o senhor para evangelização. O que também ensinar para os jovens de hoje, Padre? Não ficar sentado no banco de reserva, mas assumir o seu papel.
Lucas, é muito mais fácil a gente não se comprometer, a gente tentar deixar que outros façam o trabalho em nosso lugar. Mas o fato é que nesse time escalado por Jesus, não existe banco de reservas, né? A gente fala assim daqueles que talvez estejam atuando, trabalhando de forma mais oculta, mas eu diria, esses também estão em campo. Talvez ali na zaga, mas não são reservas, né? Não há reservas no time de Jesus. Então, portanto, se a gente percebe que a nossa vida não tem produzido frutos, se a gente não tem arregaçado a manga, entrado no aquecimento para entrar em campo, feito efetivamente algo por esse time, a gente está negligenciando algo muito importante, né? Aqui a gente lembra daquela parábola dos talentos, né? Como Deus repreende aquele que ficou com medo de perder e acabou enterrando os seus dons. E Deus deu dons a todos nós, né? A serem produzidos, a darem frutos. Se a gente não coloca isso para trabalhar, a gente está negligenciando algo fundamental e um dia a gente vai ser cobrado por isso também. Portanto, que todos nós nos sintamos impelidos a levar adiante esse nosso time que é a igreja em sua missão. Padre, muito interessante essa analogia que o senhor fez, que no time de Jesus não existe reservas, né? De fato, né? Deus, ele nos fez para sermos protagonistas, né? Deus nos fez para, de fato, ser e exercer dentro da nossa vida, no lugar que nós estamos inseridos, né? Algo específico. Para isso Deus nos deu dons, capacidades, né? Padre, como que o senhor poderia trazer, né? O senhor que já tem aí anos, né? De pastor, de cuidar das ovelhas, de rebanhar aí, né? Os fiéis, né? Como que o senhor tem percebido, padre, aí na diocese do senhor, com as pessoas que o senhor tem conduzido, né? Como o senhor tem percebido essa postura nos tempos de hoje? Porque muitas das vezes a gente acaba tendo essa postura, às vezes, apática, né? Uma postura de querer uma posição de conforto, mas não uma posição de confronto. E às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Para que a gente possa exercer, né? Aquela função que nós precisamos exercer, né? Como o senhor tem percebido isso, padre? Principalmente aí na área onde o senhor tem atuado, a sua paróquia, as realidades que o senhor tem tocado. A gente tem de tudo. Tem pessoas que realmente estão atuando e dando a vida pelo Senhor, né? Que não tem medo das críticas, das perseguições que virão, enfim, de tudo aquilo que leva a vida do discípulo, que quer ser fiel ao Senhor, e o discípulo não é maior do que o mestre. Mas também não é difícil a gente encontrar muitas pessoas que procuram a fé só para receber de Deus algum benefício, mas não entendem que é uma via de mão dupla. Ou seja, Deus tem muito a nos dar, muito a nos oferecer, e Ele quer nos dar tantas graças, tantos dons, mas Ele também é exigente com a gente. Então, a vivência da fé, ela não contempla só essa dimensão de quem espera de Deus as graças, mas quem também coloca a sua vida a serviço dEle, né? Naquilo que Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus quer uma colaboração da nossa parte. E aí eu acho que muitos de nós pecamos porque a gente esquece de dar esse segundo passo. A gente estende as mãos, espera de Deus as graças, mas poucas vezes a gente tem se perguntado o que eu tenho feito pelo Senhor. Vejam como é mais fácil quando a gente se queixa com Deus pelas coisas que Ele não nos dá, que a gente desejaria. Ele não faz sempre os nossos caprichos, não atende sempre as nossas vontades. No entanto, poucas vezes a gente se cobra para dizer, olha, e o que Deus tem esperado de mim e eu não tenho dado? E todos nós deveríamos dar essa resposta, né? O que Deus tem esperado e eu não tenho ainda oferecido para Ele? Porque o que torna a nossa vida grande não é estarmos ali na linha de frente e sermos os artilheiros desse jogo, né? O que torna a nossa vida grande é a gente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Olha só o que Santa Catarina de Siena dizia lá no século XIV, hein? Se formos aquilo que Deus espera que sejamos, colocaremos fogo no mundo. Vejam só que o Senhor não pede que a gente seja protagonista no sentido de que o nosso nome seja conhecido, de que nós tenhamos milhares de seguidores. Não se trata disso. Se trata de que a gente seja protagonista fazendo aquilo que Deus quer que façamos. São José Maria Escrivá dizia assim: se
estivermos fazendo aquilo que Deus espera de nós em cada momento, quantas coisas grandes Deus faria por nosso meio. Basta que a gente faça apenas aquilo que Deus quer que nós façamos em cada momento. Ou seja, não se trata de coisas extraordinárias, muitas delas ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, não vai haver torcida ao nosso lado, né, incentivando-nos visivelmente. E, no entanto, as coisas grandes só acontecem se a gente for fiel nessas coisas pequenas que Deus espera de cada um de nós. E a gente não pode negligenciar isso. Bacana, padre. Padre, eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui. Talvez um dos maiores atletas de Cristo, né, seja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vê uma realidade na evangelização dele que eu acredito que muitas pessoas também vivem hoje, né? Que é o seguinte, padre, entre um discernimento, que eu percebo assim que é uma linha muito tênue, né? Porque Paulo, ele foi evangelizado, ele não logo já saiu evangelizando. Ele se preparou, né, para ser um grande evangelizador. Ele saiu de Damasco, se preparou para ser um grande evangelizador. Queria saber do senhor também, pela sua experiência pastoral, até que ponto também é uma negligência se preparar, né, para a evangelização, né, com pessoas que acabam de ter um encontro pessoal com Jesus e já coloca, de fato, o time todo em campo para evangelizar. Ao mesmo tempo, também nós temos o outro lado, que é as pessoas que ficam se preparando décadas e nunca colocam o time em campo. Como ter, padre, esse discernimento do momento, do time, sabe? O time certo de evangelizar, agora eu espero um pouco. Como que o senhor pode também trazer luzes quanto a isso? Então, Lucas, assim, preparado, nós nunca estaremos de forma suficiente, né? Porque a gente sempre está crescendo intelectualmente, por mais que a gente estude e conheça a doutrina da igreja, sempre falta uma infinidade de coisas para aprender, para aprofundar. E na vida espiritual igualmente, né? Quanto mais a gente reza, mais se assemelha a Deus, mais a gente percebe que ainda falta tanto para que a gente seja santo. Então, assim, por um lado, a gente não pode esperar ser santo, ser douto para começar a pregar, para começar a evangelizar, principalmente pregar com a nossa própria vida. Então, a partir do momento que a gente conhece a Jesus, de alguma forma, a gente já deve começar a fazer apostolado. Agora, por outro lado, a gente deve aprender a discernir os sinais que o Senhor nos concede, principalmente por meio da humildade. Hoje, com essa coisa de achar que o fato da nossa evangelização, do nosso apostolado ser proporcional às nossas visualizações, né? Que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos curtam, que as pessoas, né, estejam contemplando os nossos feitos, eu acho que muita gente talvez esteja queimando etapa. A pessoa acaba de se converter e já quer dar a cara para falar quase que em nome da igreja, como se fosse o magistério eclesiástico. E não poucas vezes acabam falando bobagem e até desvirtuando algumas pessoas do verdadeiro caminho, porque as pessoas acabam seguindo, né? As pessoas procuram alguém para seguir. E por queimar essas etapas de preparação prévia, muitas pessoas acabam então falando bobagem, apontando por caminhos equivocados. A gente não julga aqui a intenção, julga os fatos externos, né? Então eu diria, antes de falar, de querer pregar, de querer evangelizar assim de forma, digamos, mais oficial, né? Usando o nome da igreja, a gente deveria se preparar muito bem. Crescer para dentro, né? Para depois começar a produzir frutos mais visíveis. E como saber qual o momento certo de começar a sair da terra e produzir frutos? No momento certo, Deus vai inspirando a cada um, né? Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente está alicerçado em Deus, recebendo essa seiva da graça do Espírito Santo, mas Ele vai nos apontando, indicando que é hora de começar a fazer um apostolado específico, esse ou aquele outro. Deus vai colocando situações em nossa vida e vai nos inspirando. Mas se a gente não está alinhado com Ele, dificilmente a gente vai fazer a sua vontade. E muitas vezes a gente vai se equivocar e buscar a nossa própria vontade, ser protagonista da nossa própria vida, né? E a gente queima, então, essas etapas. Padre Demétrio, muito bom, muito obrigado, viu, padre? Por estar jogando no mesmo time, claro, com a igreja, mas também de um modo mais específico, com Revolução Jesus. O senhor é muito bem-vindo a esse time, viu, padre? Muito obrigado pela participação no programa. Uma grande alegria, grande honra ter o senhor conosco. E você, fique ligadinho conosco no programa Revolução Jesus, que já já nós voltaremos conversando com a Darlene, conversando com o Guilherme. Revolução Jesus.
Voltamos, Revolução Jesus. Olha lá, estamos aqui batendo um papo, falando sobre a nossa posição na vida, no nosso trabalho de evangelização. Ou você que tem aí a sua paróquia, a sua atuação, sua escola, sua família. E aí? Qual a sua posição dentro das realidades que você está inserido? Estamos batendo um papo sobre isso e nós vamos continuar falando aqui sobre essa realidade, agora com a Darlene, com o Guilherme. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para nossa queridíssima Camila. Ela não está conosco aqui, gente, porque ela foi ver o sobrinho recém-nascido, gente, lá em Juiz de Fora. Camila, querida, aproveita a família aí, curte bastante o sobrinho. A gente tá segurando as pontas aqui, tá? Aproveita aí. E ó, volta logo que você faz falta aqui no time, tá bom? O time não é completo sem você. Volta logo. Darlene, a gente queria saber, a gente tá falando sobre os ministérios, né? Você falou que foi lançado através do Ministério da Pregação, mas especificamente sobre esses 5 ministérios, existe algum que destaca mais na sua vida, dentro do seu próprio ministério e vocação, Darlene? Então, quando aconteceu esse processo todo da pregação, eu acredito que as próprias pessoas também nos confirmam no ministério, né? Então, isso começou a tornar-se repetitivo. Não por uma escolha de oferecimento, mas por uma busca das pessoas que vinham ao encontro e me solicitava para aquilo. Então, automaticamente, parecia que... Nossa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou falando besteira? Mas acontecia naquela situação específica. Então, acho que a gente, dentro dos ministérios, tem um que sobressai, mas tem hora que Deus fala, e eu preciso de você aqui, agora como pastor, cuidando dessa ovelha, né? Cuidando do machucado de alguém ali mais de perto. Mas eu vejo que entre ali, né? Eu acho que doutor é uma palavra forte, mestre acho que é melhorzinho para falar, porque doutor dá um peso assim, né? Mas acho que ali, nessa questão do ensino, né? Eu gosto muito de trazer isso, né? Das coisas mais difíceis de serem compreendidas, torná-la acessível ao povo, porque também é válido que o povo conheça aquilo que se é trago. Bacana, Darlene. É interessante também, você que nos acompanha de casa, porque Deus utiliza até mesmo daquilo que é natural em nós, né? Eu percebo assim, a Darlene gosta muito de estudar, então Deus utiliza disso. Sim. Deus utiliza aquilo que é natural na nossa vida e Ele coloca a graça e aquilo recebe uma potência, podemos dizer assim, uma Sim. graça sobrenatural para evangelização, não é isso, Carpanelli? A gente tá aqui também com o Guilherme. O Guilherme, ele é seminarista na comunidade de Canção Nova. Então, ou seja, é um tempo de preparação para uma atuação muito específica que é o sacerdócio, né? Exatamente. Como tem sido para ti, Gui, esse tempo que você está vivendo, né? É os estudos, é uma aprofundação, um fundamento mesmo que você faz, né? Na sua vida também de relacionamento com Deus. Como que é? Como que foi? Como que você chegou nessa posição que você está hoje, cara? Olha, é interessante o que o Lucas falou sobre que Deus não despreza aquilo que a gente tem, né? Que Ele dá por nós como dom natural, né? E quando eu entrei pra Canção Nova, eu pensei, falei, meu Deus, o meu sonho era ficar só atrás, sabe? Meu sonho é trabalhar no evento e cuidar só da parte de bastidores ali. E aí, aos poucos, Deus foi me encaminhando pro outros lados, sabe? Eu queria ficar escondido. Aí veio a questão do seminário que voltou à tona de novo, dentro de mim. E tudo foi se encaminhando, sabe? Eu fui vendo como movimento de Deus, de fato, para que eu fosse pro seminário. E hoje eu vivo, de fato, esse processo que Deus está fazendo, eu vi para fora mais uma vez, sabe? De me expor, de fato. E onde eu quero esconder, Deus me puxa para fora, vem aqui. Porque é de fato, o padre é esse homem dado ao povo, né? Ele tem que estar exposto ao povo, disponível ao povo. Então, existem as realidades de escondimento, que é da vida interior, do estudo, da oração. Mas na maior parte do tempo também, né? Acho que 50%, 50%, né? O padre Sidney sempre fala isso. O padre Sidney é o nosso formador no seminário. É de estudo, de oração, mas também dado ao povo. Então, estou vivendo esse movimento agora. E é muito interessante, sabe? Estou muito feliz, assim, dessa realidade do seminário. Legal. E o bacana é isso. Estou muito feliz, né? Quando a gente vai se encontrando, né, Darlene? A gente vai também se deparando. Tem os sacrifícios? Claro que tem. Tem as lutas? Claro que tem, né? Às vezes a gente vai lesionar, vai machucar, né? Vai ter que ficar ali na enfermaria. Mas gera essa felicidade, né? Isso é bacana, né? Uma coisa que me fez lembrar com a pergunta que vocês fizeram é que eu, quando, assim, pequenininha, criança, eu gostava de dar aula,
sempre gostei de dar aula. Aí vai falar, nossa, sempre gostou de ser exibida? Não, mas eu gostava de ensinar mesmo, né? E esses dias eu lembrava disso, né? Que eu sempre trazia esse retrato. Quando ia brincar de professor, escrever no quadro, aquela coisa toda. Repete comigo, fazia os alunos, sabe aquela coisa toda? E aí depois a gente vai vendo que parece que, naquilo que o Lucas também disse, né? Da gente potencializar, né? E dar a Deus, ofertar a Deus. Porque a gente nunca sabe que na comunidade, às vezes, você faz coisas que você nem imagina. E você, além de ser potencializado naquilo que você traz, a força do dom gera uma possibilidade em você que você jamais pensaria em fazer. Né? Tipo, meu Deus, eu nunca pensei que eu pudesse fazer locução de rádio. Fiz locução de rádio, né? Um tempo que eu morei em Curitiba. Então, assim, coisas que você não pensava em fazer. Darlene, nunca pensei na vida em apresentar um programa. Tipo assim, lá em São Paulo, fazendo, circulando, andando nas ruas, conversando com as pessoas. Mas é engraçado, né? Porque o olhar de Deus também, através daqueles que estão conosco, também mostram que a gente pode jogar em outras posições por causa da evangelização. Legal. Né? Por causa da evangelização, eu posso jogar em outras posições. Às vezes eu nem acreditando, mas eu jogo, né? Assim. É interessante isso, Darlene, porque eu trazer até um pouquinho do meu testemunho, que eu já vi um pouquinho dentro da Canção Nova, né? No outro bloco, eu falei, né? Porque o Guilherme chegou na Canção Nova 2023, então foi morar no pré-discipulado. Então tem os formadores, eu fui um dos formadores. Ali, talvez Deus estava me preparando e me capacitando como pastor, né? Ali eu estava mais interno, morando na casa de Lavrinhas, morando na casa de Queluz, junto com os pré-discípulos, e Deus capacitando esse pastoreio, esse transbordar o carisma na vida dos irmãos. Só que agora não, agora eu estou aqui, né? Como um dos apresentadores da Revolução Jesus, de maneira ativa na evangelização, para você que nos acompanha em casa. Só que assim, é a providência que nos escala. Né? A gente tem um treinador da seleção brasileira que escala o time. Na providência da evangelização, é ela que nos escala. Ela que vai te colocar, talvez, numa posição de mais evidência, ou numa posição que talvez você vai ficar mais na retaguarda, dando substância, né? Defendendo para que outro faça gol. Às vezes você vai ter que estar ali para empurrar a bola para dentro, para fazer o gol. Independente do lugar que nós estivermos, o importante é fazer a vontade de Deus. Não é isso, Guilherme? Sim, exatamente. E é interessante que você foi falando, que eu fui me lembrando aqui, até do que o padre disse, né? Que a gente precisa estar alinhado com Deus. E no grande campo, que é o mundo, que a gente é jogador, né? O nosso técnico é Deus, né? É Ele que dá as orientações, as posições da nossa vocação. E a gente só consegue escutar o nosso técnico, que é Deus, quando a gente tem um coração disponível, né? Apesar da agitação do mundo, da bagunça, da ansiedade, a gente precisa, de fato, descansar o nosso coração no sacrário, encontrar nele o silêncio para ouvir as direções, né? Porque Deus, às vezes, pode estar me chamando a ficar no gol. Mas, às vezes, pode surgir dentro de mim ali uma coragem de falar, não, agora eu quero ser atacante. Então, eu posso sair do gol, sair da posição que Deus me escalou e prejudicar o time todo, porque eu não estou no meu lugar, né? Então, é necessário de nós, de fato, em tudo aquilo que a gente vive, essa atenção, né? Essa docilidade. Sim. Interessante, eu fiquei muito com a frase que Padre Demétrio trouxe, né? Que no time de Jesus não tem banco de reservas, né? No time de Jesus nós somos escalados o tempo todo, né? Mas talvez, Darlene, o pessoal de casa pode estar se perguntando assim, mas eu ainda não sei a minha posição. Né? Eu ainda estou perdido, não sei o que eu faço da minha vida, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, o que eu faço da minha vida, eu não sei. Mas a gente também vive essas fases, né, de não saber. E o interessante é também saber que nessas fases a gente também está em treinamento, né, para um dia exercer, né? O que você poderia dizer, Darlene, pro pessoal que está passando por esse tempo, essa fase de não se encontrar? Eu não sei qual é a minha posição, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, o que eu estou fazendo aqui. Primeiro, eu acho que a gente precisa saber a quem e para quem nós estamos vivendo a nossa vida. Porque se eu estou no time do mundo, tem outra pessoa governando isso aí. E ele vai colocar você em qualquer posição. Agora, se eu sei que eu quero estar no time da igreja, dentro dos ministérios que Cristo compõe, a vida da igreja, o corpo místico de Cristo, igual o Padre Demétrio nos trouxe, então é dele que nós vamos saber qual é o meu melhor lugar. E às vezes não é para estar atuando no momento, não é para estar atuando em lugar nenhum, e está tudo bem, porque cada coisa acontece no seu tempo. Mas o que acontece, uma coisa que o Guilherme falou muito importante,
é que você precisa escutá-lo. Então, a vida de oração, e automaticamente, se você reza, existe um movimento da providência. Então, assim, porque você entra na atmosfera da providência. Então, se você está alinhado com Jesus Cristo, na sua vida de oração, na sua vida sacramental, né, existe a graça regendo a sua vida. E é impossível que Deus não lhe queira colocar numa posição. Então, primeiro descubra quem rege a sua vida, a que time você serve. E a quem você quer servir, né? Já virou música isso, a quem você quer servir. Mas para que você possa definir muito bem quem é o capitão desse time. Uma coisa que é interessante, nós percebemos o seguinte. Porque não basta estar no time de Jesus de maneira teórica, tem que estar na prática. Na prática. Sabe uma coisa que eu percebo, que a gente vai poder perceber assim, que a gente está de fato no time de Jesus na prática? É quando a gente se alegra, quando um irmão faz o gol. Quando uma irmã é protagonista da evangelização, está mais ali na frente, talvez eu esteja na retaguarda, me alegrar com um gol que o meu próprio irmão faz. Não é isso, Guilherme? Exatamente. E aí você falando disso, me lembro que o Padre Jonas fala, né? Que a Canção Nova é uma companhia de pesca, né? Então, esses dias eu até fiz um vídeo para a comunidade que fala... Ele é muito bom nisso, viu, gente? Modéstia à parte, tem vários vídeos dele no @Canção Nova. Isso aí, aproveitando os dons, né? Que Deus nos dá, né? E falando dessa companhia de pesca, né? Que enquanto uns vão estar com a rede no mar, outros vão estar atrás. Então, tem aquele que puxa a rede, aquele que tira o peixe da rede. Então, é importante a gente nunca perder essa dimensão, né? Que a gente precisa do companheiro do lado, né? Para fazer a missão acontecer. Eu lembrei aqui, né? Que a gente conversava no comecinho do programa, que ele falou disso da companhia de pesca, mas o Padre Jonas foi muito claro quando ele disse a nós, assim, né? No meu encontro, no penúltimo encontro que a gente tem na Canção Nova para ingresso na comunidade, chamado de pré-pertença, o Padre Jonas que pregou neste encontro, e ele pregou e disse assim, que quem estava disposto a vir para a Canção Nova, mas que não estivesse diretamente em campo e na posição que gostaria, mas saberia que estaria fazendo parte dessa companhia de pesca, não na melhor posição. E às vezes, por exemplo, eu seria atacante e falasse, cara, se eu estivesse em campo, meu time estaria ganhando. Mas a escola de Deus, a faculdade de Jesus, que é a Canção Nova, é te colocar ali nos bastidores, na espera de entrar em campo quando você for convocado. E aí o padre dizia, você tem essa disposição de não estar sempre atuando da forma como que você gostaria? E a Canção Nova é bem isso, né? Porque nem sempre a gente está atuando naquilo que a gente, eu gosto demais, ou não. Mas será que você tem essa disposição? Talvez onde você esteja aí na sua realidade, você não está tanto, mas você tem feito bem a evangelização. Você tem feito bem a Deus nesse lugar. E mais à frente as coisas se encaminham, até porque Deus se encarrega de fazer também aquilo que Ele quer. E a gente se alegra também com isso. E o padre dizia, se você tem essa disposição, vem pra cá. Vem pra cá. E é interessante, a gente falou muito aqui, né? E ficou muito claro para mim, né? Que a divina providência, ela vai regendo todas as coisas, mostrando o tempo certo, o momento certo, né? Então você que talvez esteja aí e não sabe qual que é a sua posição, calma. Procure se conectar com Deus. Vá buscar a sua vida interior. Vá buscar os sacramentos, se engaje na sua paróquia. Você vai ver que a divina providência, ela vai reger, de dar para você a sensibilidade de perceber talvez uma pessoa do seu lado, que está precisando que você seja para ela um artilheiro. Talvez um atacante, talvez um zagueiro. Você vai ter essa sensibilidade, que eu acho que é muito isso, né, gente? Deus, Ele nos dá, Ele nos aponta, Ele nos mostra o local onde nós devemos ser. Talvez Deus está chamando você para na sua faculdade ser alguém que vai fazer a diferença lá. Talvez Deus está chamando você para atuar dentro da sua casa, com a sua família. Mas tenha esse relacionamento com Deus. Busque isso, porque Deus vai te dar essa sensibilidade para você perceber, né? Esses detalhes que Deus vai te conduzir. Ô, Carpo, achei interessante isso, você dizer. Porque assim, no futebol, qual é o momento, o ápice do futebol? É quando sai um gol. Então sai o gol, então a câmera vai pegar o jogador, né? Ele comemorando porque ele fez o gol, então é um grande momento de ápice. Só que na evangelização, podemos dizer que existem gols ocultos. O padre falou no outro bloco, né? Ele comentou sobre Paulo, né? No seu processo de evangelização, mas também no seu processo de conversão. Só pôde ter um goleador Paulo para as nações, porque teve um goleador oculto, que é Ananias,
que lá no oculto colocou a mão sobre os olhos de Paulo, evangelizou, para que dali saísse um goleador das nações. Talvez você seja chamado a ser Paulo, né? Ser um goleador das nações. Mas talvez você está nos acompanhando em casa, você é chamado a ser Ananias. Mesmo que você faça um gol discreto, sozinho, sozinha, não são muitas pessoas que vão perceber aquele gol que você fez da evangelização, mas ele foi fundamental para que saísse novos apóstolos, novos evangelizadores. É isso que acontece com tanta gente que ajuda a Canção Nova. Com certeza. Pessoas que fazem gols no secreto, ali onde não tem tanta evidência, e são gols essenciais para a vitória da evangelização. Lucas, a nossa produtora acabou de mostrar a placa encerrar. Não acredito. A gente queria ficar conversando muito aqui, mas eu vou fazer o seguinte, gente. Nós vamos precisar encerrar o nosso programa, mas vai lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus. A hora que as câmeras desligarem aqui, nós vamos gravar um bate-papo aqui com o Guilherme e com a Darlene. E nós vamos postar no nosso Instagram para você ficar acompanhando ainda um pouquinho mais sobre esse assunto. Beleza? Pode ser, queridos? Pode ser. Com certeza, bora. Fechou? Maravilha. Gente, nós já vamos se despedir. Já acabou o programa, Darlene. Olha como passou rápido. Passou super rápido. Você tem que vir mais vezes aqui, tá? Obrigado pelo convite sempre. Revolução Jesus é casa. Você também, viu, Gui? Precisa vir mais vezes no Revolução Jesus, meu irmão. E você tá sempre aqui, né? Tamo junto. Valeu, galera. Revolução Jesus vai ficando por aqui. Segue lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus, e a gente vai postar lá nosso bate-papo aqui. Anota na sua alma, 14, 15, 16 e 17 de janeiro, acampamento Revolução Jesus. Valeu, queridos. Deus abençoe. Valeu. Vai, Brasil!